Eu nunca quis contar essa história. Por muito tempo achei que era um delírio, um sonho ruim, do qual eu simplesmente acordei. Mas ultimamente, as coisas não têm sido tão simples. Foi há 3 anos. Eu estava viajando para visitar meus pais no interior e parei em um posto de gasolina na beira da estrada. Já era noite e o lugar estava praticamente deserto, exceto pelo frentista e um único carro estacionado. Entrei na loja de conveniência para comprar um café. Foi aí que tudo começou. Havia um homem parado perto da geladeira de bebidas. Ele era alto, vestia um sobretudo escuro e parecia deslocado, como se estivesse um pouco fora de foco. Eu olhei de relance para ele e segui para o caixa. O atendente estava escrevendo algo em um papel, com a cabeça abaixada. Quando me aproximei, ele ergueu os olhos e disse: "Você não deveria estar aqui." Meu estômago afundou. "Desculpa?" Perguntei confuso. Ele olhou para o lado, para o homem de sobretudo, mas ele não estava mais lá. "Vá embora." "Agora," o atendente sussurrou, deslizando o papel pelo balcão. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para o papel. Havia algo escrito nele. "Se você ouvir o sino, corra." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o sino da porta da loja tocou, mas ninguém entrou. O atendente ficou pálido. Foi a última coisa que vi antes de tudo escurecer. Acordei em uma rua que não reconhecia. Era um lugar estranho, com prédios escuros e distorcidos. O céu tinha um tom avermelhado, como se o sol estivesse eternamente se pondo. O ar era pesado, úmido, e o cheiro de ferrugem impregnava tudo. As ruas estavam quase vazias, exceto por algumas pessoas andando lentamente, mas havia algo errado com elas. Seus movimentos eram erráticos, como se estivessem tentando imitar o jeito humano de andar. Eu me aproximei de uma delas. Era uma mulher, de costas para mim, parada no meio da rua. Seu cabelo estava molhado, pingando algo escuro no asfalto. "Com licença," eu disse, tentando conter o pânico. Ela se virou. Seus olhos eram profundos demais, como buracos negros. E então ela sorriu. Não de uma forma normal. Seu rosto se abriu como se estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Meu corpo reagiu antes que meu cérebro processasse. Eu corri. Não sei por quanto tempo fiquei vagando naquela cidade. As ruas pareciam mudar quando eu tentava voltar para onde comecei. Algumas portas não levavam a lugar nenhum. Outras se abriam para corredores intermináveis, onde eu sentia algo me observando do outro lado. E o pior, às vezes eu via pessoas que pareciam normais, mas quando chegava perto, percebia que não eram. Uma delas me chamou pelo nome. Eu não respondi. O tempo ali não fazia sentido. Não sei se fiquei horas, dias ou semanas, mas em algum momento encontrei uma porta diferente das outras. Ela estava gasta, com tinta descascando, e tinha um pequeno sino pendurado. A mesma sensação da loja de conveniência tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Empurrei a porta com força e atravessei. Acordei no banco de trás do meu próprio carro, estacionado no posto de gasolina. O café que eu tinha comprado ainda estava no porta-copos, quente. O relógio no painel marcava 5 minutos depois da hora em que entrei na loja. Não sei bem o que aconteceu, mas para mim, tudo aquilo foi muito real. Eu sempre pego o mesmo ônibus para casa. É uma linha noturna com poucos passageiros, e na maior parte do caminho, o ônibus segue quase vazio. Naquela noite eu estava exausto do trabalho, e assim que me sentei, senti minhas pálpebras pesarem. Eu nunca durmo em transporte público, mas aquele dia foi diferente. Fechei os olhos só por um instante. Quando os abri de novo, o ônibus estava vazio. Meu primeiro instinto foi olhar o relógio. Passava das 2 da manhã. Isso não fazia sentido. Meu trajeto dura, no máximo, 40 minutos. Olhei para fora pela janela. O ônibus estava parado em um ponto que eu não reconhecia. A rua era estranha, estreita demais. O asfalto parecia desgastado, como se ninguém passasse por ali há anos.
Não havia postes de luz, apenas o brilho fraco da lua avermelhada no céu, encoberto por nuvens baixas. Levantei rapidamente, sentindo um arrepio subir pela espinha. O motorista deve ter me esquecido aqui, pensei, tentando manter a calma. Mas quando olhei para a cabine do motorista, não havia ninguém lá. O silêncio dentro do ônibus era sufocante. Toquei a campainha, mas ela não fez som. Tentei empurrar a porta, mas ela não cedia. Meus dedos tremiam quando peguei o celular. Sem sinal. Olhei para fora novamente. Foi quando percebi. No outro lado da rua, havia pessoas paradas, observando o ônibus. Não se mexiam. Apenas estavam ali. Eram esguias, imóveis, como se esperassem algo. Senti meu peito apertar. Algo estava muito errado. Foi então que, no silêncio absoluto, o motor do ônibus ligou sozinho. E as portas se abriram. Não queria sair, mas também não queria ficar ali. Engoli em seco e dei um passo hesitante para fora. O ar estava denso, metálico, como o cheiro de algo queimado. Olhei para os passageiros que me observavam. Eles eram altos demais. O pescoço deles parecia um pouco mais longo que o normal, como se fossem versões erradas de pessoas. Os rostos eram vagamente reconhecíveis, mas os olhos eram fundos demais. Eu sabia que não devia encará-los. A rua se estendia em ambas as direções, mas não havia placas, nem lojas, nem sons. Apenas aquele vento abafado e as figuras paradas na calçada. Foi quando um deles se moveu. Ele deu um passo lento em minha direção. Um segundo depois, outro o seguiu. Depois, mais um. Todos começaram a andar ao mesmo tempo. Virei e corri na direção oposta. Não sei por quanto tempo corri. As ruas eram confusas. Pareciam mudar conforme eu me movia. A cidade parecia deserta, mas eu sentia algo me seguindo, sempre na periferia da visão. Cada esquina que dobrava revelava mais daquelas figuras distorcidas, imóveis, me observando das calçadas. Eu não conseguia encontrar uma saída. E então, no meio do desespero, ouvi um barulho familiar. O sino do ônibus, olhei para trás. O mesmo ônibus que eu havia saído estava ali, parado. As portas abertas, o motor ligado. Entrei sem pensar duas vezes e as portas se fecharam atrás de mim. O ônibus começou a se mover sozinho. Não havia motorista, apenas os bancos vazios e o som monótono do motor. Minhas mãos estavam suadas quando me sentei. O veículo seguiu por aquelas ruas impossíveis por um tempo que pareceu interminável. Mas então, de repente, tudo escureceu. Quando acordei, o ônibus estava lotado. Gente conversando, fones de ouvido, luzes normais. Meu coração disparou. Olhei para o relógio. Apenas 5 minutos haviam se passado desde que eu cochilei. Pulei da cadeira e corri para a frente do ônibus. O motorista me olhou pelo espelho retrovisor e riu. Assustado, parceiro, eu não respondi. Apenas desci no próximo ponto. Minha rua estava normal. Tudo estava normal. Eu queria acreditar que tudo não passou de um pesadelo, que só estava cansado e imaginei tudo o que aconteceu. Mas quando você passa por algo assim, você consegue saber que não tem explicação lógica para isso. Eu nunca deveria ter feito aquilo. Mas naquela noite, eu estava bêbado, rindo com meus amigos no cemitério, achando tudo uma brincadeira estúpida. Era um desafio simples, pegar uma pedra e riscar uma cruz invertida em uma lápide antiga. Só isso, disseram. Eu não acreditava em nada. Não acreditava que haveria qualquer consequência, mas eu estava errado. Na manhã seguinte, acordei em um lugar que não reconhecia. Meu quarto estava diferente. As paredes pareciam manchadas, como se umidade tivesse tomado conta. O cheiro era ruim, uma mistura de mofo e ferro. Meu coração acelerou. Levantei e fui até a janela. O que vi lá fora não era minha rua. As casas estavam erradas, eram alongadas, tortas, como se tivessem sido construídas por alguém que não entendia a lógica da arquitetura.
Os postes de luz eram esqueléticos e, ao invés de iluminar, pareciam absorver a claridade ao redor. Não havia pessoas, mas eu sabia que estava sendo observado. Saí do quarto, sentindo o chão gelado debaixo dos pés. Minha casa parecia abandonada há décadas, como se eu nunca tivesse morado ali. Na cozinha vi algo que não deveria estar ali. Em cima da mesa havia uma pedra, a mesma pedra que usei para riscar a lápide, e ao lado dela, um pedaço de papel, onde alguém rabiscou, com letras trêmulas: "Você precisa consertar o que fez." Minha boca secou. Eu não sabia como, mas precisava tentar. Quando saí de casa, Sete Além me recebeu com um silêncio absoluto. A cidade era um labirinto de ruas que não faziam sentido, placas sem letras, portas que levavam a paredes. O céu era vermelho escuro, como se estivesse sempre no fim de um pôr do sol. Eu andei sem rumo, sem saber como consertar o que fiz. Foi então que a vi. A lápide estava bem no meio de uma praça deserta, como se tivesse sido colocada lá de propósito. E lá estava o símbolo que eu desenhei na noite anterior. Mas algo estava errado. As marcas estavam afundadas, como se tivessem sido cravadas na pedra por dentro, e atrás dela uma sombra alta me observava. Meus pulmões congelaram. A coisa não tinha rosto. Apenas um contorno de olhos profundos demais, um corpo alongado, como se fosse uma sombra ambulante. Ela ergueu um braço magro e apontou para mim. Então ouvi um sussurro: "Conserte." Me ajoelhei tremendo e tentei apagar a cruz invertida, esfregando com as mãos, desesperado. A pedra era áspera, dura, e minhas unhas começaram a quebrar. Mas não adiantava. Quanto mais eu esfregava, mais as marcas ficavam profundas. Foi quando meus dedos tocaram algo sob a terra. Havia uma caixa ali. Com as mãos trêmulas, cavei até puxá-la para fora. Era pequena, de madeira escura, com um símbolo estranho entalhado na tampa. A sombra diante de mim esperava. Com medo, abri a caixa. Lá dentro havia algo que eu reconhecia, minha própria foto, mas era velha demais. A textura do papel era antiga, amarelada, como se tivesse sido tirada décadas antes de eu nascer. Atrás dela, um nome estava escrito. Seu lugar estava reservado. Uma vertigem me atingiu. A sombra se aproximou. Eu senti o toque dela na minha testa, frio, profundo, como se estivesse puxando algo de dentro de mim. E então, acordei. Eu estava de volta ao meu quarto. Tudo estava normal. A luz do sol entrava pela janela. O cheiro ruim havia sumido. Mas ao olhar para minhas mãos, percebi que minhas unhas estavam quebradas e sujas de terra. Meu corpo gelou. Peguei o celular e pesquisei o nome que estava atrás da foto. O nome pertencia a uma pessoa que foi enterrada no mesmo cemitério onde fizemos o desafio. E a lápide dela era exatamente a que eu vandalizei. Era só mais um dia normal. Eu estava no shopping, matando tempo antes de pegar o ônibus para casa. Passei na praça de alimentação, pedi um lanche e comi sem pressa. Antes de ir embora, decidi usar o banheiro. E foi aí que tudo começou. O banheiro estava vazio. As luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, lançando sombras estranhas pelo espaço. O cheiro de desinfetante era forte, misturado com algo metálico. Fui até a pia e liguei a torneira. A água saiu com força, gelada demais. Me inclinei para lavar o rosto e quando levantei a cabeça, meu reflexo não me acompanhou. Meu coração congelou. Por um segundo, achei que era um erro da minha visão, que eu estava cansado. Mas não. Eu pisquei e ele continuou imóvel, me encarando. E então, lentamente, o reflexo sorriu. Um sorriso que eu não fiz. A pele dele parecia errada, muito pálida, os olhos fundos, os dentes ligeiramente pontiagudos. Meu estômago revirou. Comecei a recuar, mas senti algo atrás de mim. Olhei pelo espelho. A porta do banheiro não estava mais lá. Girei nos calcanhares. O banheiro tinha mudado.
As paredes estavam amareladas, rachadas, como se tivessem sido abandonadas há décadas. O cheiro de desinfetante deu lugar a um odor podre, de algo que ficou tempo demais apodrecendo no escuro. E no espelho. O meu reflexo não estava mais lá. No lugar dele, vi um corredor estreito e comprido, iluminado por uma luz doentia e trêmula. Uma pressão invisível pesou sobre meus ombros. Eu sabia que tinha que atravessar aquele espelho, e se não fizesse isso, algo sairia dele para me buscar. Dei um passo hesitante para frente. O vidro não era sólido. Meu pé atravessou como se eu estivesse pisando em água espessa. Então, antes que eu pudesse hesitar, algo me puxou. E eu caí. Aterrissei de joelhos no corredor do outro lado. O ar era pesado, abafado. O chão era de azulejos encardidos e fileiras de portas enferrujadas se estendiam pelos dois lados. Comecei a andar, os passos ecoando como se estivesse em um prédio abandonado. Tentei abrir algumas portas, todas trancadas, até que depois de um tempo que pareceu horas, vi uma que estava entreaberta. E de dentro dela veio um sussurro. Você não pertence a este lugar. Meu corpo gelou. Empurrei a porta devagar. O cômodo parecia um banheiro idêntico ao que eu estava antes. Mas ali, no centro, havia um espelho, quebrado, e do outro lado do vidro rachado. Meu reflexo estava me esperando. Mas algo estava diferente. Ele estava olhando para trás de mim. Virei o rosto devagar, o coração batendo forte demais. No final do corredor, uma figura alta estava parada, sem rosto, sem olhos. Só uma sombra disforme que começou a se mover na minha direção. Eu sabia que se ela me tocasse, eu nunca mais sairia dali. Sem pensar, corri para o espelho, mas ele era sólido. Meu reflexo ergueu a mão com um olhar vazio. A sombra se aproximava. Eu bati no vidro, gritei. Meu reflexo encostou a palma no vidro e sussurrou algo. Faça igual. Sem entender, imitei o gesto. O vidro ficou gelado sob minha pele. E então senti uma força me puxando. O mundo girou e acordei. Estava de volta ao banheiro do shopping. As luzes fluorescentes zumbiam. O cheiro de desinfetante estava lá de novo. Mas algo estava errado. O espelho ainda estava quebrado, e enquanto eu saía dali o mais rápido que pude, meu reflexo ficou parado por um segundo a mais do que deveria, antes de me acompanhar. E eu juro que ele ainda estava sorrindo. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.